Bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo. Mais uma vez estamos aqui para anunciar a operação de segurança pública das eleições, segundo turno das eleições. Nosso objetivo, como eu sempre disse, é manter a tranquilidade no dia das eleições, garantir que o povo brasileiro possa exercer o seu direito do voto, exercer livremente o seu direito do voto. Nós estamos mais uma vez em sintonia com os 27 estados da Federação, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, todas as polícias estaduais em sintonia conosco. Os planos operacionais, mais uma vez, nos foram encaminhados, foram discutidos conosco, e o Brasil está pronto para o segundo turno das eleições, do ponto de vista da segurança pública. No que diz respeito às forças federais, nós estamos também com o nosso planejamento pronto. A operação, inclusive, já começou no Brasil todo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal estão com seus planejamentos já em andamento. Estamos fazendo a parte de prevenção e de repressão, principalmente aos crimes eleitorais, em todo o Brasil. E nesse ínterim, eu gostaria de destacar apenas que nós estamos com um foco muito grande, realmente, principalmente, para 3 crimes eleitorais que nos chamaram a atenção no primeiro turno. A boca de urna, a compra de votos, e são esses 2 crimes, não são 3, são 2 crimes que nos chamaram muita atenção, até porque agora nós temos algumas decisões judiciais que nós precisamos cumprir. Enfim, tivemos que fazer uma readequação no planejamento operacional. Disponibilizamos mais um canal para a população brasileira, para que possa fazer denúncias, inclusive referente aos crimes eleitorais. A população pode fazer essas denúncias pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal. Essas denúncias serão recebidas e devidamente encaminhadas para os órgãos responsáveis, muitas vezes pela apuração, se for, enfim, todo tipo de denúncia referente à eleição. Nós disponibilizamos mais esse canal para a população, além dos que já existem, para que possam fazer suas denúncias, para que possam estar conosco. O nosso efetivo das polícias federal, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal é de aproximadamente 10 mil homens por dia, trabalhando nas eleições. Somado aí, eu acredito, pelo que me foi passado pela Secretaria de Operações, que todas as polícias do Brasil, nos 2 dias de eleição, teremos aí mais ou menos 500 mil policiais nas ruas, somando policiais militares, policiais civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, em todo o Brasil, para garantir a segurança da população, a segurança do voto e para evitar os crimes eleitorais. Então, senhores, mais uma vez, a operação está pronta. O nosso recado é tranquilidade para a população, para que possa exercer o seu direito do voto. Mas tem algumas coisas também que eu gostaria de colocar que nos chamaram a atenção no primeiro turno e ao longo dessas eleições. Nós tivemos aí mais de 10 milhões de reais apreendidos em dinheiro vivo pelas polícias entre o primeiro turno, um pouquinho antes do primeiro turno e até a chegada do segundo turno. Informações de todos os lados que esse recurso, claro que as investigações estão em andamento, outras já foram concluídas, eram recursos utilizados para a compra de voto. Isso fere de morte o direito de livre votar do povo brasileiro, e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estarão extremamente atentas a esse tipo de crime no Brasil. Isso não será admitido, isso não será tolerado, isso é crime, e fica o nosso recado para a população brasileira, para o povo brasileiro, que exerça livremente o seu direito de voto, porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estarão atentas, e as pessoas que estiverem praticando esse tipo de crime serão com certeza reprimidas pelas polícias do Brasil. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Eu vou abrir para as perguntas agora. Estou aqui com o diretor da Polícia Federal, do Márcio, inspetor Vasques, diretor da Polícia Rodoviária Federal. Estamos juntos aqui, acompanharemos esses 3 dias juntos, todas as ocorrências. No dia da eleição, a partir das 9 da manhã, de 2 em 2 horas, nós vamos soltar boletins aqui do Centro de Comando, Centro Integrado de Controle
serão de 2 em 2 horas, os senhores terão a atualização das ocorrências da eleição. E com relação ao pós-eleição, na última vez que eu estive aqui, os senhores também me perguntaram sobre isso. Como eu disse da outra vez, geralmente qualquer tipo de problema, qualquer tipo de tumulto ficará a cargo das polícias estaduais, que já estão preparadas para isso. Por óbvio, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, no âmbito de suas atribuições, também estarão preparadas para eventuais acionamentos depois da eleição. Mas, enfim, senhores, nós estamos preparados para o segundo turno da eleição e o povo brasileiro poderá, com tranquilidade, ir votar no próximo domingo. Muito obrigado. Só agora a gente vai passar para a parte das perguntas feitas por escrito. Vocês podem levantar a mão que o nosso pessoal vai buscar e a gente lê aqui em cima. A gente também pede, quando a sua pergunta for lida, levante a mão só para sinalizar para o ministro de quem é a pergunta. A primeira é da jornalista Larice Lopes, da rádio CBN, que está ali à direita, e pergunta se há alguma mudança de estratégia em relação à operação no primeiro turno. Se há uma mudança de estratégia, é isso? Na verdade, não há uma mudança de estratégia, há uma reorganização desse segundo turno, em razão até do que a gente viu no primeiro turno. No primeiro turno, por óbvio, foi um ensinamento, tivemos locais com filas até muito tarde, a gente tem conversado com as polícias estaduais para tentar ajudar isso, para poder tentar dinamizar, para que evite esses atrasos. Os locais de apreensão de dinheiro, os locais de crimes eleitorais, por óbvio, serão reforçados aí para evitar essas práticas, mas a nossa estratégia é em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, ocupar, estar presente aí, estar à disposição da sociedade brasileira, do eleitor brasileiro, na maior parte do Estado brasileiro. Onde nós pudermos estar, nós estaremos. Sabemos das dificuldades em relação ao tamanho do Brasil, o tamanho dos nossos efetivos, mas procuraremos estar na maior parte das localidades envolvidas com a eleição. A próxima pergunta é do jornalista Wellington Hanna, da TV Globo. Ele questiona se há algum esquema especial de segurança para depois da apuração e se o Ministério vai dar apoio aos estados caso haja alguma confusão. Exatamente. Como eu disse, isso fica geralmente a cargo das polícias estaduais, que têm os seus planejamentos, em especial nos grandes centros, e nós daremos todo o apoio que for pedido, como sempre fizemos aos estados, para poder conter qualquer tipo de violência e, enfim, de manifestação ilegal. Pergunta do Álvaro Couto, da agência do rádio. Ele questiona qual foi a readequação após decisões judiciais e que decisões foram essas. Na verdade, tiveram algumas decisões do Supremo, tive conhecimento ao longo da semana, e as instituições foram se adequando a isso, ao transporte de eleitores, né, que agora tem algumas mudanças, enfim, não nos cabe aqui comentar a decisão, mas temos que cumprir a decisão. Então nós vamos cumprir, por óbvio que da melhor forma possível, e atentando para a segurança dessas pessoas também, porque muitas vezes o transporte é feito de uma maneira totalmente sem segurança, totalmente que põe a vida e a integridade física dessas pessoas em risco. Mas nós, nesse sentido que eu disse, que tudo que foi decidido pelos tribunais, nós colocaremos em prática. Certo, vamos seguir para a próxima. Pessoal, a gente lembra que as perguntas a serem respondidas pelo ministro são sobre a operação Eleições 2022. A próxima pergunta é da jornalista Vanessa Lima, da Record TV. Ela pergunta como vai ser feita a segurança dos prédios públicos na Esplanada. Ela fala sobre que os drones, pergunta se os drones alcançaram o objetivo no primeiro turno e se eles serão empregados no segundo. Essa segurança fica a cargo maior da Secretaria de Segurança Pública do DF. Eles é que fizeram, inclusive o secretário, eu não tive a oportunidade de assistir, mas deu uma entrevista ontem, se eu não me engano, dizendo exatamente como é que vão fazer. Nós não temos, nesse momento, nos órgãos federais, um planejamento próprio para a Esplanada. Certo? Se houver algum pedido de apoio do governador ou de qualquer governador, a gente tem aí à disposição a Força Nacional, que pode nos ajudar em eventual crise. Mas a gente, em princípio, não tem um planejamento específico para a Esplanada dos Ministérios, até porque a gente não tem, como eu disse, essa atribuição é muito mais estadual do que federal. A próxima pergunta é do Vladimir Neto, da TV Globo. Ele se refere à operação nas estradas e pergunta como reprimir os crimes sem prejudicar a circulação dos eleitores.
Na verdade, eu não vejo que no primeiro turno a gente conseguiu fazer um bom trabalho nas estradas e tivemos aí resultados importantes da Polícia Rodoviária Federal com várias abordagens, várias apreensões, várias prisões e vi que não notei um prejuízo do eleitor, um atraso em razão do trabalho da PRF de maneira nenhuma. Eu acho que está tudo fluindo bem, acho que do jeito que foi planejado para o primeiro turno, com as adequações para o segundo turno em razão das ocorrências do primeiro turno, isso aí acho que vai facilitar muito e melhorar o trabalho das polícias nesse segundo turno da eleição. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui da Rádio Nacional, mas também se refere à questão das decisões judiciais, que o senhor já respondeu. Alguém mais que não perguntou sobre o assunto gostaria de fazer pergunta? Ele não completou a questão da pergunta da Vanessa sobre os drones. Se os drones serão utilizados, vai ser empregado e o resultado deles no primeiro turno. Na verdade, o que eles me disseram aqui é que é coordenado pela Secretaria de Segurança, essas imagens são compartilhadas com as Forças Federais, com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, que também utiliza nas estradas, em algumas localidades, os drones enfim, e é dessa forma que tem sido feito, não somos nós que estamos ali operando, a gente tem o compartilhamento de imagens e dados. Bom dia, só complementando aqui o senhor ministro, com a sua permissão. A Polícia Federal, nossa superintendência, na maioria das superintendências, a gente tem feito um trabalho integrado com as secretarias, como o ministro explicou agora há pouco. Em alguns locais temos drones que fazem essas imagens aéreas e elas nos auxiliam nas abordagens terrestres, né? Então, esses drones, eles fazem as imagens, eles servem de provas, né, nos eventuais inquéritos que forem instaurados a posteriori, e eles auxiliam tanto na abordagem quanto como elemento de prova futuramente. E havia preocupação sobre o drone também na PRF, para justificar, até para esclarecer, que essa é a maior operação da PRF quando existem eleições no ano, porque mais de 150 milhões de pessoas se deslocam com veículos, né? Então existe a nossa preocupação com a segurança viária e a gente está utilizando todos os equipamentos, são mais de 900 pontos no Brasil, utilizando drones nas áreas urbanas, helicópteros, enfim. O nosso intuito principal aqui é garantir que o cidadão consiga exercer seu direito ao voto e, naturalmente, combater os crimes eleitorais que possam estar ocorrendo em rodovias federais. Tá vendo? Nem eu sabia do drone, sabia mais que eu não estava sabendo desse negócio de drone. O que mais, senhores? Encerrou? As perguntas são sobre a operação. Deixa eu te falar, não houve nenhum tipo de conversa sobre isso, isso não faz parte do tema da entrevista, mas eu já te disse que da nossa parte aqui nós não tratamos esse assunto com o presidente. E encerrou. Obrigado, senhores. É sobre a eleição? Sobre a operação, queria saber o valor que foi apreendido. Nós temos aqui mais de 11 milhões de reais apreendidos. Tá? Pelas forças de segurança federais, tá? PRF somados. Desde o início da primeira turma. Desde que começou, antes do primeiro turno, que a gente vem trabalhando nessa pré-eleição aí. Não fui informado, não me oficiou, não fui informado. Pessoal, por favor, as perguntas só por escrito, tá bom? Eu estou passando aqui o papel. Qual canal ou quais denúncias, ministro, tiveram mais eficiência? Porque a gente tem hoje internet, polícia, resposta, seu telefone, qual deles foi o que teve a resposta melhor? Nós temos recebido de várias maneiras isso, as pessoas procuram a Polícia Federal, as pessoas denunciam até pelo próprio 190 da Polícia Militar, que compartilha muitas vezes com a Polícia Federal. Mais esse canal do 191, já tem mais de 40 denúncias aqui também. Elas chegam das diversas formas, chegam dentro das próprias investigações, enfim, são os mais variados, mas geralmente são os canais 190, 197 e 191. Mais um questionamento sobre a questão das decisões, que o ministro já esclareceu. Alguém mais tem alguma pergunta por escrito para passar para o ministro? Se não, então, pessoal, muito obrigado pela presença. Obrigado. E um bom dia a todos.